Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa live, a live do Direito das Famílias. É uma alegria poder estar conversando com vocês por meio do WhatsApp da Defensoria, do Instagram da Defensoria. Vou aguardando as pessoas chegarem. Elis, nossa colega, seja bem-vinda. Que bom poder ter vocês aqui. Quanta gente, né? Chegando. Então, logo, logo a gente vai começar a conversa. Hoje eu e o Paulo André, colegas, vou esperar vocês irem chegando. Daqui a pouquinho ele vem também. Todos me escutam bem? Tá tudo certo aí? Então, é com muita alegria que hoje eu venho representar a Defensoria em parceria com a Adpergs nesse movimento do mês dos defensores e das defensoras públicas. E como todos nós, defensores, estamos trabalhando de uma outra forma nesse momento, a gente vai compartilhar com vocês as nossas experiências e trocar ideias. Então, aqueles que tiverem perguntas também são todas bem-vindas. É para que a gente possa dialogar, né? E esse é o propósito dessa live, que a gente possa trocar experiências. E o direito da família é tão rico em experiências. Cada um de nós tem situações diversas para contar, algumas bastante peculiares. Então é isso, é uma troca de experiência. Então, boa noite a todas e todos. E eu vou agora ver se eu consigo. É que vai dividir comigo essa live. Acho que ele está entrando. Quero dar as boas-vindas a todas e todos que já estão conosco. Conseguiu, Paulo? Tudo bem? Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo, meu colega Paulo André, que dividiu comigo uma sala no Foro Central por algum tempo. Acho que foram uns 2, 3 anos. E é uma honra estar dividindo contigo esse espaço, meu colega querido. Seja muito bem-vindo para esse diálogo. Valeu, obrigado, a honra é minha. Obrigado. Então, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Patrícia, eu estou defensora pública há 16 anos. Trabalhei em algumas comarcas do estado, como Carazinho, Passo Fundo, Não Me Toque. Depois vim para Porto Alegre e atualmente eu desenvolvo as atividades junto ao Centro de Mediação. Também estou no Núcleo das Famílias, na dirigência, desde 2016. E com muita alegria represento a Defensoria nesse nosso bate-papo com o meu colega Paulo André. Então, o Paulo André, além de ser um defensor extremamente dedicado, eu posso dizer que é um amigo muito querido. Então, seja bem-vindo, colega. E aí você pode se apresentar. Valeu. Valeu, muito obrigado, Patrícia. Obrigado pelas palavras. É, eu, eu, eu passei por várias comarcas, eu sou defensora há 18 anos, um pouquinho mais que a Patrícia. E deixa eu ver se eu me lembro de cabeça todas, mas Rosário do Sul, Soledade, Agudo, São Sebastião do Caí, Guaíba. Aí, depois de Guaíba, fiquei alguns anos na administração, na subinstitucional. Depois fui para o Foro Regional do Alto Petrópolis, nas varas de família do Alto Petrópolis, foi uma experiência bem boa. E agora estou há uns 5 anos já, talvez, nas varas de sucessões, das varas de família do Foro Central, trabalhando com sucessões e com direito de família, normalmente na função de colidência, que me dá bastante contato com a parte devedora dos alimentos, né? Bastante preocupação com os devedores de alimentos, né?
mas é uma honra muito grande terem me convidado e eu estar aqui. Estou muito feliz e acho muito legal estar aqui, muito bacana isso aí. Obrigado. Muito bom. Muito bom. É um bom momento para a gente poder se encontrar, já que pessoalmente já está um pouco mais exigente. E hoje foi assim, em busca de assuntos e trabalho. Então, vamos ver como que a gente vai poder trazer para os nossos colegas e para as pessoas que estão aí entrando e participando dessa live, esses novos movimentos que a vida está nos exigindo. Então, a Defensoria procura, assim, reinventar a sua forma de trabalho, embora no presencial nós não estejamos com as portas totalmente abertas em função da pandemia, e desejamos estar cada vez mais próximo do nosso assistido. Então, este também é um movimento para que nós possamos divulgar o nosso trabalho, ainda mais nesse mês, que é o mês do defensor e da defensoria. O que eu acho, essa nossa live ela pode ser uma prestação de serviços para as pessoas também. Acho bem legal que a gente pode trabalhar nesse sentido, porque a gente já conversou sobre isso anos, muito, eu e tu, e com colegas também, da importância que a gente sempre vê na hipótese de conciliação, na hipótese das pessoas conversarem entre elas, tentarem o mais possível conversarem entre elas e tentarem resolver o assunto sem precisar de um terceiro, porque se a gente pensar assim, hoje a gente vive tempos difíceis, mas o direito de família sempre foi assim. Quem vai decidir a vida de um casal com filhos, muitas vezes é um terceiro que não conhece esse casal, não conhece os filhos, não conhece a realidade das pessoas. Então, a importância que a gente vê, eu vejo, e eu sei que tu vês também, e muitos colegas que trabalham com isso veem, a importância de um sistema de mediação importante, um sistema de conversa pré-processual, uma coisa que não submeta as pessoas ao litígio, que elas possam conversar entre elas. E nisso, eu sei que a Defensoria, de algum tempo para cá, vem lutando bastante para implementar. A gente tem dificuldades, mas é bem legal o trabalho que está sendo feito, que a gente sabe que está sendo feito nas câmaras de mediação, que é uma coisa muito importante que a Defensoria está fazendo. E eu acho que a gente poderia aproveitar essa live para tu, que é a coordenadora das câmaras de mediação das famílias, né, poder transmitir para as pessoas também como é que elas podem fazer. É importante que elas, talvez, como eu falei, uma prestação de serviço, que elas saibam como podem ter acesso a isso, podem evitar um litígio, muitas vezes, até psicologicamente é bem legal. Talvez fosse legal, assim, num primeiro momento, a gente, antes de entrar no assunto, que a gente vai conversar do problema do coronavírus, né? Mas esse próprio assunto ele pode ser resolvido muitas vezes numa conversa, mesmo em tempos difíceis, talvez até mais em tempos difíceis, essa mediação que tu faz. Então, talvez eu acho que fosse importante dizer assim, antes da gente entrar no litígio, dizer o que é mediação, o que as pessoas podem resolver entre elas com a ajuda da Defensoria Pública, né? Onde é que elas podem ir? Para quem elas ligam? Como é que elas fazem isso? Ótimo, Paula, obrigada. E é muito agradável falar sobre essa modalidade, essa técnica, é um método adequado de resolução dos conflitos. Então, a mediação veio como uma oportunidade para que a Defensoria pudesse, de verdade, expandir a forma de lidar e oferecer um trabalho diferenciado. A mediação já tem em si vários princípios, e entre eles é o da autonomia da vontade, né? Então, dentro desse movimento em que nós trazemos a autonomia para que as pessoas possam, por elas, achar o melhor caminho, vão aprendendo também a ter essa responsabilização, principalmente nas questões com filhos.
A gente chama isso de parentalidade responsável. Nós estávamos acostumados a entregar uma parcela da nossa autonomia para um terceiro. E nem sempre a decisão desse terceiro vai agradar a ambos. Muito provavelmente agrade mais a um ou mais ao outro, mas na verdade ambos ficam sem ter uma completa análise da sua situação. Até porque essa pessoa não conhece a realidade da vida deles. Então, a mediação faz com que esse terceiro, que é o mediador imparcial, possa acompanhar um diálogo, que é um diálogo bastante exigente muitas vezes, para que eles vão aos pouquinhos limpando essas arestas daquelas emoções, daqueles sentimentos, e quando vai tratar a questão jurídica, o defensor está presente, ou uma assessoria jurídica. Então, a Defensoria conduziu esse trabalho para que no Centro de Referência em Mediação e Conciliação, que agora se localiza na Siqueira Campos, nós tivéssemos uma equipe de mediadores, considerando o volume. E uma equipe foi, então, formada de mediadores servidores, mas temos também várias câmaras de mediação conosco, que vêm de escolas de mediação, universidades com seus alunos, fazendo daquele lugar um espaço de laboratório, onde todos estão aprendendo com a supervisor de um professor responsável. Então, essas mediações, elas promovem essa autorresponsabilização, e na área do direito das famílias, ela depende de um curso bastante exigente e específico. Por isso, as mediações na área de família, elas vêm num segundo momento. Primeiro, em regra, a pessoa precisa fazer a formação em mediação civil para depois fazer a mediação familiar. E com isso, a Defensoria Pública montou uma equipe de trabalho capaz de atender a nossa demanda, principalmente aqui em Porto Alegre. Então, hoje, Paulo, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que os trabalhos de mediação foram retomados, ainda que com as portas fechadas. Como assim, né? Como que isso pode? Então, a gente foi se apropriando das questões da informática, né? E da internet. E estamos aprendendo, em todo o país, as defensorias estão desenvolvendo a mediação online. Então, como eu faço parte do CONDEG, que é o Conselho dos Defensores Gerais, no que diz respeito à mediação, fomos descobrindo que algumas defensorias ainda não tinham iniciado essa trajetória, mas a Defensoria do Rio Grande do Sul foi uma das primeiras. E nós também nos espelhamos em outras que já tinham iniciado o trabalho. E fomos pesquisando com os colegas de outros estados como que eles estavam fazendo, porque o nosso assistido, que é extremamente vulnerável, poderia não ter os equipamentos necessários para este momento da mediação. E nós fomos testando plataformas e acabamos por descobrir que o WhatsApp é universal. Então, muito embora as pessoas estejam nessa linha de vulnerabilidade econômica, às vezes o vizinho tem um celular, às vezes eles pedem emprestado e fazem uma troca com esse vizinho, outras vezes eles mesmos já têm internet disponível. E eu percebo, Paulo, que eles estão muito abertos, os nossos assistidos, a esse movimento. Então, eu vou deixar por aqui e tu vai me perguntando se tem mais alguma questão aí. Não, é que aquelas coisas de live, né? Porque eu sei que o assunto é o coronavírus, a pandemia, como é que vai se fazer a convivência, como é que vai se pagar os alimentos, mas isso eu acho muito importante, porque a gente tem um antes desse litígio, e esse antes pode resolver. A gente trabalha a vida inteira no fórum, eu e tu trabalhamos em audiências ao mesmo tempo, olha... Quantas vezes? 20 por semana? Sei lá. Muitas. E quantas vezes a gente chegava nas pessoas, antes da audiência, a gente procurava ali no saguão do fórum, a gente procurava que a pessoa... Ah, o senhor tem audiência agora, às 14 horas? É. Mas o que é exatamente? Olha, quantas vezes a gente entrou na audiência, já tendo conversado com as duas partes antes ali, e já entrar com um acordo na audiência. Quantas vezes... No corredor a gente fez isso. Muitas vezes a gente fez isso. E quando isso não acontecia na própria audiência, olha, não sei, eu arriscaria que 90% dos casos nós fazíamos transação nas audiências. Isso, para mim, sempre foi um sinal da importância da gente, tendo perna, chamar essas duas pessoas antes.
Por isso que eu vou, mesmo a gente sabendo que o nosso assunto é o litígio, eu estou vendo vários colegas entrando ali, vou dar oi para todo mundo, né? É muito legal, mas tem muitos colegas, mas tem gente que não é colega também. Tem assistido da defensoria vendo, tem gente que não sabe o que fazer. Então eu vou te pedir ainda, assim, ó, uns minutinhos para esticar, para te explorar mais um pouquinho, para tu dizer assim, ó, vamos dizer, eu sou um assistido que quero fazer o divórcio. Eu tenho lá o filhinho pequeno, eu quero fazer o divórcio, quero pagar alimentos, eu quero fazer mediação, eu não quero processo, eu não quero litígio. Para onde que eu ligo? Onde que eu vou? O que que eu faço, assim, objetivamente, para tentar ajudar essas pessoas que estão nos vendo aí? Então, para aqueles que estão com esse desejo e também para divulgar o nosso trabalho, basta que as pessoas telefonem para o Alô Defensoria. O número aqui em Porto Alegre é 51-3225-0777. E aí, solicite esse nosso trabalho. Os nossos atendentes estão preparados para passar para a equipe da mediação a demanda que for vir na área de família. Nós estamos recebendo também por e-mail os pedidos de assistidos. Aqueles que têm e-mail já podem se direcionar direto para a mediação, que aí fica o e-mail, é mediacal, sem acento, né, de mediação, online, @defensoria.rs.def.br. E através desse e-mail, a nossa equipe imediatamente entra em contato para que a gente possa fazer uma pré-mediação. Como nós não estamos com o programa de educação em direitos, que é prévio à mediação extrajudicial, eu acho bem bacana de a gente dizer que a Defensoria Pública não faz mediação judicial, mas sempre no extrajudicial, justamente para esses casos em que eu e o Paulo estávamos falando que parecia que no fórum faltava apenas um prévio contato com ambos, né? E aí eles se sentiam, até diziam para nós, mas eu não sei por que ela não me ligou antes, ou eu não sei por que ele, ao invés de ter feito esse, vindo no juiz, eles não me procuraram. Então, é para evitar isso que nós escolhemos, então, trabalhar no pré-processual, diante da grande demanda que temos e do que era percebido no fórum, né? E a ideia foi tomando frente quando a gente percebeu que as pessoas precisavam de informações jurídicas básicas para tomada de decisão. E aí, essas oficinas, esse programa de educação, como não está podendo ser realizado agora, em função dessa impossibilidade de reunir várias pessoas, nós estamos fazendo o contato por telefone e tem uma mediadora que liga, né? E essa mediadora vai explicando o que é a mediação, para que casos que serve, identificando se o caso dessa pessoa é possível de mediar. Na maioria das vezes, sim. A gente só não media quando há violência doméstica, acho que é bem importante a gente dizer, né? Até nós admitimos fazer a conciliação, mas não a mediação propriamente dita nesses casos. Então, nós consideramos apenas essas questões, mas as demais relativas à guarda, alimentos, convívio, partilha, né, o divórcio, a dissolução de união estável, são todas relações entre família que nós podemos resolver pela mediação. E, Paulo, eu vou te dizer, viu, nós temos recebido muitos contatos de situações que estão acontecendo durante a pandemia, divórcios que estão acontecendo pela insuportabilidade da vida em comum, justamente por causa desse momento. Então, como deixar isso para depois? Para eles é uma demanda emergente, né? Então, quando eles acessam esse, ou pelo telefone ou pelo e-mail, a equipe entra em contato e nós fazemos a mediação. E eu acho que é legal de eu contar também que nós, da equipe de mediação, estamos atendendo pessoas que não são só de Porto Alegre. Antes, a nossa mediação no presencial, ela ficava muito vinculada a quem mora aqui. Agora não, a gente conseguiu expandir, então esses dias nós já fizemos várias mediações envolvendo pessoas que moram em cidades do interior. E eu acho que esse movimento veio para ficar. Quem sabe está aí mais uma porta de trabalho que é através do online para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com essa necessidade. E aí, vou deixar no ar, assim, tem mais coisinhas que eu posso trazer, mas eu fico falando, me empolgo e não deixo espaço para você falar aí, colega. Não, não, mas é muito legal isso. Vamos aproveitar que a coordenadora da mediação de família está aqui para ajudar as pessoas. Olha só, eu vou imaginar uma coisa aqui. Eu estou querendo me separar. E eu ligo
para esse número, ou se eu não me lembrar o número, eu entro no site da Defensoria, vai ter tudo lá. O site da Defensoria vai ter tudo lá. Eu ligo, só que é o seguinte, como todas como as coisas de família, as coisas que envolvem afetividade, eu tô com um pouco de pressa de resolver isso, né? Eu queria resolver logo esse assunto. E se eu entrar com processo, a gente sabe que um processo judicial, sei lá, pode levar meses, anos, não sei. Pode levar muito tempo o processo judicial. Eu queria saber assim, ó, se eu ligar, eu sou lá o assistido, a assistida, a pessoa que precisa de assistência. Vai demorar muito para eu ter essa sessão com vocês. E se tu pudesse nos dar uma ideia também, não sei se pode, pediria, assim, de quantas sessões vocês estão fazendo por dia, por semana, por mês, sei lá. Mas o que eu queria que as pessoas soubessem, efetivamente, era... eu sei isso, mas eu quero que você chegue para as pessoas, que isso não vai demorar. Quanto tempo vai demorar? Legal. Nós estamos entrando em contato na mesma semana, às vezes 2 dias, a partir do primeiro contato. A equipe está muito alinhada e como ela estava no Alô Defensoria, essa equipe da mediação, agora ela ficou deslocada agora só para isso, já está com muita prática com os telefonemas e essa agilidade toda que é necessária. E aí nós estamos com uma agenda para 2 semanas, então nós estamos agendados até o finalzinho de maio, perdão, e já temos contatos para fazermos para início de junho. E estamos bastante surpresos, porque a nossa intenção era tentar colocar na nossa agenda as pessoas que já tinham nos telefonado e enquanto ainda não estava vigente esse período de afastamento social, para que a gente possa dar atenção para aqueles que já tinham a oficina agendada e não puderam fazer. Não conseguimos chegar ainda diante da demanda das pessoas atuais, com muitas urgências. Então, os ajuizamentos litigiosos que a equipe da nossa unidade central de atendimento pode fazer estão muito vinculados às urgências mesmo, né? E agora, nosso novo provimento traz os alimentos como algo urgente. Mas tem divórcios, tem dissoluções não estáveis, onde vão ser tratados os alimentos. E daí isso não parece assim tão urgente. Então, na mediação, a gente consegue resolver. Em 2 semanas, certamente a gente vai estar fazendo a nossa mediação, o nosso primeiro encontro. Se precisar outros encontros, não há problema. Talvez num só a gente não consiga resolver. O WhatsApp dá um tempo para nós, a gente utiliza mais ou menos uns 40, 45 minutos, e se não for o suficiente, a gente pode agendar outra sessão para continuarmos o diálogo. E eu tenho percebido que as pessoas estão muito satisfeitas, porque elas não precisam sair do ambiente delas. E aquele deslocamento que hoje tem que ser de máscara, ou que eles estão sem dinheiro, muitas vezes, para pagar o transporte, isso não tem. Então, eu percebo assim, é a defensoria chegando na casa deles, né? É uma outra realidade. Eles vinham muito armados, porque é um lugar desconhecido, pessoas que, né, afinal de contas, eu não sei, vou falar sobre a minha vida, e ainda eu vou ter que me encontrar com aquela pessoa com quem eu tô, às vezes, tapada de nojo, louco de raiva, e eu preciso resolver, né? E aí, entramos na casa deles, a defensoria chegando, e isso tem sido assim, de uma receptividade muito bonita. Por isso eu trago essa percepção, assim, de que eu mesma tinha uma restrição, será que vai dar certo, né? Online, como é que as pessoas, será que vão entender que é oficial, que é da Defensoria do Estado? E sim, então como a equipe já fez o contato com eles, já deixou mais ou menos alinhavado o que se vai tratar, a pré-mediação já aconteceu, então fica muito mais tranquilo, né? Então nós estamos experimentando uma realidade que talvez venha para ficar, quem sabe, né? E deixa eu te perguntar uma coisa ainda, vou seguir te explorando um pouquinho ainda, tá? Eu esqueci de falar sobre o número de mediações, desculpa, agora eu me lembrei, desculpa te interromper, Paulo, mas me lembrei, essa semana eu já fiz 22, só para ter uma ideia, eu ainda não contabilizei todas, né, mas assim, eu tenho sido diariamente entre 3 e 4 mediações, em regra 3, e aí vem vindo os termos de entendimento para a gente olhar e fazer a homologação, então tem sido assim, ó, show de bola.
Isso assim, bem grosso modo, né? São 100 processos a menos no judiciário, 100 pessoas que vão, tá, por baixo, 200 pessoas a menos que vão litigar, 200 pessoas que precisam se locomover, 200 pessoas que não precisam esperar para ter essa solução. Olha, eu acho muito legal. Eu teria uma dúvida bem particular, assim, que eu fiquei agora pensando aqui comigo mesmo. Porque a gente, eventualmente, a gente promove conciliações, mesmo com o processo em andamento. A gente que trabalha, ou trabalhou em vara de família, a gente vislumbra alguns casos assim, e diz, não, eu vou chamar esses dois aqui, vou conversar com eles. Eu vou resolver. Esses dois aqui, dá para conversar, nós vamos resolver aqui. Uma ideia, assim, bem subjetiva, quando tu vai fazer essa conciliação ou mediação, quando tu vai fazer isso pela via do WhatsApp, as pessoas não estão juntas. Porque o que eu sentia particularmente? As pessoas juntas na minha frente, elas muitas vezes tinham uma necessidade de imposição. De imposição psicológica, uma em relação à outra. No sentido de eu tenho razão e tudo bem, eu quero mostrar para o defensor, para o juiz, para o promotor, para o advogado, para quem seja, que eu tenho razão. Essa coisa do WhatsApp não te ajuda, das pessoas não estarem bem frente a frente. Tu está fazendo uma mediação, uma conciliação, realmente, sem elas precisarem se impor psicologicamente frente a ninguém. Isso não ajuda? Ajuda muito, e há um combinado antes da fala, que é feito pela mediadora, a gente chama isso de termo de abertura, né, declaração de abertura, e a mediadora vai explicando, olha, nós vamos passar a palavra para aquele que primeiro procurou a defensoria, que vai explicar a sua necessidade, e na sequência a gente vai dar o mesmo tempo de fala para o outro. E supre a necessidade de diálogo que eles têm, e eles conseguem dar a vez, né, deixar o outro ter o seu lugar. E isso no presencial era mais exigente. Então eu até conto uma história que bem comum, rapidinho, assim, pitoresca da mediação, que era a jarra d'água de vidro. A gente tinha na defensoria uma jarra d'água de vidro, porque enquanto a gente vai falando, eles também têm necessidade de tomar água, enfim, até para acalmar os lá pelas tantas. E uma vez a garrafa de vidro voou. Foi assim, né? Voou no sentido, alguém arremessou contra o outro. E aí nós trocamos todas as jarras, elas são todas de plástico, copos de plástico, tudo certo. Então, esse risco a gente não corre na online, né? Então, eu brinco com a equipe assim, olha, agora ninguém tá tomando banho de água, tá tudo certo, né? Mas é para descontrair mesmo, Paulo, porque tem sido excelente esse nosso trabalho. Para os assistidos, o feedback deles está sendo bem bacana. E na prática, como é que se concretiza isso? Eu concordo, eu aceito essa transação. Como é que isso vira, ainda pensando em quem está nos assistindo e quem não é colega, oi para os colegas, para quem não é colega ainda está assistindo, qual é a garantia que eu tenho que o que eu aceitei é o que vai estar no processo? Porque eu estou num WhatsApp, eu estou num ambiente virtual. Eu estava acostumado a estar numa audiência com defensores, promotores, juízes, advogados, e aí saía uma ata, eu assinava a ata, levava uma ata para casa. Como é que eu fico nessa ideia virtual aí? Como é que eu sei que o meu acordo vale? E vale. Então, temos umas regras do CNJ sobre essa validação, né? E em diálogo também com as outras defensorias do país, nós vimos que estamos fazendo muito parecido com eles. O aceite, que é assim que a gente chama, vem pelo próprio WhatsApp. O aceite. Então, a gente envia o texto do termo de entendimento para eles e no final eles vão responder sim, concordo ou não. Se eles disserem não, o que está faltando para ajustar, de repente não ficou bem colocado alguma coisa que eles gostariam, a gente refaz o termo naquela parte e depois eles já respondem no próprio WhatsApp, sim, concordo. Então, esse sim deles, ou o concordo, eles vão sempre orientados a responder, também vai junto com uma fotografia da nossa sessão.
Então, nós Ah, fazemos um print da tela, né? E vai com a foto da nossa sessão. Tem sido assim, né? Para confirmar a participação deles. E o aceite vem pelo WhatsApp, que também a gente faz um print. E assim está sendo em todas as defensorias. Estão comentando assim que existe até uma assinatura eletrônica por e-mail. Mas o nosso assistido aqui do Rio Grande do Sul não usa e-mail. Muito raro. Então, eu é, percebo que o melhor tem sido pelo WhatsApp. Então, o Whats- aceite vem pelo WhatsApp mesmo. é. E tá, vamos tentar entrar no assunto da live. Bora lá. Como é que tá nesses teus acordos aí, nesses acertos aí que a defensoria consegue fazer e evitar um monte de processo, um monte de deslocamento, um monte de litígio? O que está saindo em termos de convivência? Tu está fazendo nessa época agora, né? Nessa época está se fazendo tudo. Tu me disse que fez 22 a semana. E como é que está se fazendo a convivência? O que está se regulando? Eu sei que deve ser feito caso a caso, coisa e tal, mas se tu pudesse dar uma ideia para as pessoas, assim, alguma ideia, porque tem lá pessoas em casa que estão pensando com esse problema. O direito de família, ele é um direito que atinge todo mundo, é um volume muito grande, é uma matéria que é muito volumosa. A gente vê, só em Porto Alegre nós temos, sei lá, 5 no Foro Central, mas sei lá, uns 12, 15 juízes de família. É muita gente, cada vara com milhares de processos. É a vida de todo mundo. Então, assim, para dar uma ideia da gente, agora, durante o corona, já fez acordos? Como é que eles foram? Ok. A gente fez inúmeros já, né? E todos os casos até agora tinham filhos, né? Do que eu me lembro, pelo menos, todos tinham filhos. E aí, Paulo, tinha uma situação bem específica que era de uma mãe com 2 filhos pequenos que estava fazendo uma quarentena muito rigorosa e o apartamento onde eles vivem era bastante pequeno também. E o pai, muito desconfortável, porque ele entendia que as crianças estavam numa espécie de reclusão. E que ele gostaria que essa mãe, pelo menos, deixasse as crianças saírem no condomínio e descerem um pouquinho numa pracinha, porque ele entendia que as crianças estavam ali impossibilitadas do transitar como ele achava que deveria ser. E nós entramos, fomos devagarinho entendendo que essa mãe tinha e tem, né, doenças pré-existentes. Ela tem diabetes, ela tem hipertensão arterial e ela também tem um alto grau de obesidade. E a mãe ficava naquele receio de que as crianças, em indo conviver com o pai ou descendo para andar ou tomar alguma medida no próprio condomínio, pudessem não só elas se exporem, mas também trazer para ela, né, esse vírus. E ela ponderou se melhor ficarem comigo e eu viva, né, do que o contrário. Mas para o pai foi bastante exigente isso. Então foram diálogos assim acirrados, porque ele achava que era uma privação da liberdade dos filhos. Mas por fim, eles conseguiram fazer um combinado seguinte, que ele ia então todos os dias no horário X fazer uma chamada virtual. E que se ele quisesse muito ver de perto como é que eles estavam, naquele condomínio tinha condições de ele chegar mais ou menos uns 2, 3 metros de distância da sala e pela grade eles poderem pelo menos se dar um abano, né? Para o pai pelo menos ver um pouquinho mais das crianças. E aí houve um respeito, porque ele entendeu que a mãe das crianças estava nessa situação peculiar. Mas essa foi uma mediação que nos exigiu bastante. E, em compensação, tivemos outros casos em que era o pai que estava trabalhando como frentista e totalmente exposto, não tinha EPIs entregues ainda pela empresa para ele, e ele se precaviu nessa situação de não comparecer nos convívios. E aí a mãe entrou em contato conosco para entender, porque eles não estavam tendo um diálogo muito positivo, e ali o pai conseguiu explicar que, por ele estar exposto, não queria que as crianças passassem por essa situação,
E também conseguiram alinhar por vídeo chamada os dias e os horários melhores para que eles pudessem conviver. Então, eu percebi que esse movimento de nós estarmos ali disponíveis para esse diálogo foi bastante importante É, para que a família, durante esse período, pudesse achar um outro meio. E o ajuste ficou no termo de entendimento assim, que no que passar a pandemia, volta-se ao convívio como já era, né, nos moldes sim, que estavam, mas que nesse período ia ser por videoconferência. sim. É, não adianta, a gente atravessa um período diferente. O problema da convivência, ele sempre foi complicado. Na verdade, ele sempre foi complicado, né? Então, agora, a gente atravessa um período bem complicado. Eu cheguei, quando vocês me convidaram para fazer essa live, eu fui dar uma lida em alguma coisa que estava se definindo. A gente tem aquela clássica diferença que a gente sempre explica. Eu acho que 90% das vezes a gente explica para as pessoas, para os leigos, que é a diferença entre guarda alternada e compartilhada, né? Quando a gente fala em guarda compartilhada, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam, mas compartilhada como assim? Ela vai ficar metade do mês comigo, metade do mês com a mãe ou com o pai. E a gente explica que a guarda compartilhada não é isso. É um compartilhamento de responsabilidades, de decisões, em que médico vamos levar, em que escolas vamos botar, o que nós vamos conversar junto isso. E a guarda alternada, ela sempre foi vista com não muito, vamos dizer assim, não muito com bons olhos pela turma da psicologia que nos ajuda, né? A guarda alternada, ela tem defeitos graves, ela não é o ideal que a criança não tenha uma base, um lar, uma rotina e coisa e tal. A gente sabe disso, mas é bom dizer para as pessoas, né, que a guarda tem defeitos. A guarda alternada, ela talvez seja, tentando, assim, a gente sempre tenta, num período desses que ninguém imaginou que ia acontecer, ninguém nunca estudou sobre isso, ninguém tem muito, ninguém pensou muito a fundo nisso ainda, porque isso veio. A pandemia veio, nos pegou, e a gente está tendo que... Então, assim, ó, eu, tu, os juízes, os promotores, os advogados, todo mundo, nós estamos tendo que lidar com isso. Então, eu andei vendo algumas decisões de que a guarda alternada seria alguma alternativa. Porque a guarda alternada, hoje, ela resolve basicamente alguns problemas de deslocamento muito seguido. E ela ajuda no isolamento. Ela ajuda também, se a gente pensar no fato, no eventual fato de que pai e mãe estejam trabalhando em casa. Estejam trabalhando em casa com as crianças em casa. Então, claro, cada caso é um caso, tudo é criticável, mas a guarda alternada talvez por um mês, 2 meses, possa ser uma saída. A gente tem que buscar saídas, né? Claro que a guarda compartilhada é o ideal, e as decisões que a gente tem visto realmente são no sentido... Isso que eu falei, como ninguém estudou muito, ninguém tem essa situação hoje, a gente não esperava ela 2 meses atrás. Ninguém tinha pensado. Então, claro que quem decide, quem trabalha com isso, vai sempre buscar o melhor para a criança. Vai buscar o melhor para a criança. E muitas vezes o melhor para a criança é uma restrição. Uma restrição de contato, isso é o normal, uma restrição de contato, uma restrição de deslocamento é importante. Mas nesse aspecto eu vejo como alternativa temporária e provisória a guarda, nesse caso, talvez por um mês, talvez por 2, explicando bem para a criança, né, a guarda alternada. Ela evita deslocamentos, pelo menos deslocamentos seguidos, né? Não sei o que tu acha. Eu sei que a guarda compartilhar, a guarda alternada, eu sei que ela é difícil, mas é uma situação excepcional, né?
Eu acho que todas as propostas são bem-vindas, né? Até agora eu não tive nenhum caso de alternância de residência, né? Que é isso, que a guarda compartilhada ela não prevê a alternância de residência, mas sim uma residência de referência. Então, acho que a construção disso tudo precisa vir deles, né? Nós vamos oferecendo caminhos durante a mediação e a construção disso pode ser muito bacana, principalmente agora nesses casos, né, Paulo, em que há muita gente que trabalha em serviços essenciais, e eu uso como exemplo sempre as pessoas que trabalham em hospital, né, e que às vezes estão no regime de plantão, ou mesmo agora nem podem conviver com os filhos, né, porque ou o pai ou a mãe estão mais restritos, né, em função de estar expostos ao coronavírus. Então a ideia é realmente de poder fazer uma alternância de residência num período. Eu acho que tudo é possível e se atender às necessidades daquela família, show de bola, né? E Paulo, eu só queria comentar contigo uma coisa. Tu sabia que nós já estamos a 42 minutos ao vivo? E a gente tem um tempo curtinho, daqui a pouquinho nossa live vai... Eu acho que é o Instagram que tem um tempinho curto, né? Acho que a gente vai ter que dar uma sequência aí para nossa fala. É que nós conversamos muito, Patrícia. Juntos a gente conversa muito. Mas não sei, tô por ti, tu que manda aí. De repente, a gente poderia... claro, a ideia da convivência, a gente vai esbarrar no caso a caso. A convivência, ela é importante que se avalie caso a caso. A gente estava pensando sobre isso. Uma criança, por exemplo, que tenha problemas respiratórios, ela não pode ficar nem um pouco à mercê de um deslocamento, claro, a gente tem que partir do pressuposto que, e vamos tentar acreditar nisso, que é o que a gente sempre busca, que pai e mãe querem, obviamente, o interesse da criança. Então, se um pai tem uma atividade que precisa sair de casa, ou uma mãe que precisa risco, que precisa exposição, gente, vai acabar. Uma hora, esse período vai acabar. A notícia boa que a gente tem nessa nossa... A gente tem o título aí da live, que eu não me lembro bem qual é, coronavírus, durante o coronavírus, mas assim, ó, a notícia boa que a gente tem é que vai terminar. Então nós estamos falando sobre uma coisa provisória. Isso as pessoas, pelo bem das crianças... tem que internalizar isso. É 1 mês, 2, e assim, aquele que fica, isso eu acho bem legal de dizer, aquele que fica com a criança, é muito importante esclarecer que o pai ou a mãe, que não tem a guarda, eventualmente, o motivo que não está indo visitar, porque tem uma doença que não pode pagar. Por quê? Porque esse é um período que infelizmente se presta a alienação parental. Ele é um período que ele se presta, se as pessoas quiserem, alienação parental. Tu pode distorcer as coisas para alienação parental. Tu sempre pode distorcer para alienação parental. Mas é importante explicar para as crianças de que o período exige isso e aquilo, essa restrição, essa coisa. Eu acho que mais seria isso, no sentido da convivência, porque efetivamente a gente tem menos respostas e mais perguntas na convivência. E ela tem que ser olhada caso a caso mesmo. A gente pode ter ideias, mas é aquilo que tu falou, é ouvir as pessoas e tentar resolver o caso a caso, né? Quer evoluir? Bora lá. Pagamento de alimentos, como é que tu está fazendo lá nas conciliações? Temos tido muitos pedidos de redução de valor nesse período. Casos bastante assim, clássicos de perda de emprego e também muitas situações em que houve uma diminuição na renda da família. E o nosso assistido, na maioria das vezes, não tem um filho apenas, então acaba impactando nos alimentos de todos os filhos dessa família. Então, nós olhando para essa realidade, Paulo, se antes já nos assustava, enquanto defensores, fazer um ajuste de alimentos, assim, num valor de R$200, nós sempre comentamos que isso é insuficiente, mas, enfim, às vezes está no limite da família. Hoje temos feito acordos, assim, de R$50.
Temos tido situações em que a família não tem, o pai e a mãe perderam o emprego. E como vamos fazer? E por incrível que pareça, há uma sensibilidade tanto nesse pai quanto nessa mãe de entender o momento, né? E eles conhecem a realidade em que cada um vive. Então eles trazem isso como um elemento de conforto, sabendo que esse período ele vai passar, como tu disseste. E nós estamos fazendo, então, ajustes para revisão, considerando o período excepcional que estamos vivendo e prevendo que, no retorno da normalidade, os alimentos voltem ao valor que antes era estabelecido. Então, embora essa cláusula, né, esteja ali sem data, porque em regra nós colocávamos uma data, olha, por 6 meses vai ser o pagamento dos alimentos nesse valor e depois dos 6 meses muda. Agora não dá, porque a gente não tem uma previsão de tempo, né? É um tempo indeterminado. E essa impermanência, porque um pouco se fala que logo vão abrir os locais de trabalho, outro pouco se observa que estão aumentando os números de pessoas com essa doença. Então, não há como nós que estamos trabalhando no direito fazer uma previsão reta, né, ou matemática de quando que isso voltará. Então, eu tenho deixado em aberto esse texto, porque realmente nós não temos como ter essa previsão. E por hora, assim, eu não tenho tido ainda nenhum retorno, porque nós iniciamos esse trabalho dia 20 de abril. É muito recente para nós também. Então, eu ainda não recebi intimações de homologação, né? Acho que isso até chega para os colegas que estão nos foros, né? A gente vai enviando para homologar e conforme isso for chegando, os colegas vão podendo nos dar esse feedback também, como é que tá lá no foro, né? Mas eu percebo, assim, um bom ânimo das pessoas que nos procuram em tentar solucionar. Tivemos outros casos também em que nunca havia sido pedido os alimentos, mas justamente porque a mãe que está com o filho perdeu o emprego, agora está precisando. E esse é um grande problema que eu vejo. Porque assim, ó, tu tem a dificuldade do alimentante, que pode perder o emprego, pode diminuir renda e coisa e tal, mas tu tem a dificuldade do guardião também. O guardião também pode ser perdido renda, os dois sustentam a criança. E aí eu estava lendo agora há pouco ali uma pergunta que eu até notei aqui do Tarcísio, nosso colega, no sentido de se dizer que o não pagamento de alimentos adviria de caso fortuito, né, e coisa e tal. Claro que é uma alegação, é defensável tudo, mas aquela coisa que a gente sempre, eu pelo menos no atendimento dizia lá para os devedores, eu atendi muito devedor, o tempo todo atendo devedor. A gente tinha a nossa rotina, tu atendendo a parte credora e a devedora. Então, eu sempre dizia para o camarada assim, amigo, vamos fazer o seguinte, quanto que pode? Não vamos pagar nada. Não paga nada. Vamos pagar o que dá. Então, assim, tentando responder aí para o Tarcísio, nosso colega, querido colega aí, tudo bem, vamos alegar que não, que tem força maior, mas vamos pagar o que dá. Pagar o que dá gera dois vetores positivos. Claro, o vetor principal de que chega alguma coisa na criança. A criança recebe alguma coisa, nós não vamos deixar a criança completamente abandonada. Mas ele tem um outro vetor positivo de convencimento do guardião. O guardião recebe alguma coisa. O guardião não recebe nada. Ele não vai ter aquela ideia dele, assim, no sentido... o filho é só meu, o outro não está nem aí. Não, o outro está aí, o outro está ajudando com o que dá. Até num futuro acordo, pagar o que dá, pagar o que pode, ajuda, se for de boa fé, ajuda. Claro que nós vamos ter decisões agora no porvir aí, que a gente não sabe o que vai acontecer. O que não vai dar para admitir é a gente ter milhares, se não milhões de presos por alimentos em função dessa crise econômica que está acontecendo hoje e que vai perdurar por algum tempo, infelizmente. E nós vamos ter milhares, milhões de presos, mas milhares e milhões de crianças sem receber alimentos também. Essa situação a gente tem que pensar alguma maneira.
nós temos que o período é novo, nós temos que ter alguma coisa que a gente pense para resolver isso. É difícil, vai ser difícil, não tem mágica, mas a pergunta do Tarcísio ali, no sentido de alegação, é válida, acho que não vai ser preso, tudo bem, mas o pagar ajuda a criança e ajuda o dali para frente alguma transação também. Eu acho que sempre há um caminho, né? Eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem, assim, de que sempre há um caminho, né? Pode ser que nesse momento não esteja como se gostaria, mas está em situação excepcional para todos, então nós vamos achar um caminho, né? O caminho do meio, que é o diálogo entre o pai e a mãe, que ao fim das contas, ambos o que querem, né? É o bem-estar da criança, pelo menos é esse o foco que a mediação tenta trazer para a questão da parentalidade responsável, né? Então, há possibilidades, e eu sei que o Paulo é um estudioso da área e busca sempre informações sobre alternativas, né? Porque o profissional do direito e nós defensores, nós atendemos tanto o pai quanto a mãe. Então, é muito exigente que a gente se posicione sempre pelo pedido de prisão, porque num outro momento nós estaremos fazendo também a defesa desta pessoa, desse pai ou dessa mãe que não está conseguindo honrar com o seu compromisso assumido, né, da obrigação alimentar. Então, Paulo, tu disseste antes que tem alternativas. Existe algo que esteja pensando, assim, algum pensador que possa trazer alguma novidade nessa área para quando o pai não está podendo alcançar o valor? Não tem mágica, né? Dinheiro não dá em árvore, nós vamos enfrentar uma crise econômica com o empobrecimento da população. Essas pessoas... O Brasil inteiro vai empobrecer, a economia vai empobrecer, vai ficar mais difícil, tudo é mais difícil. Assim, eu andei, quando eu falei antes, quando convidaram para a live, eu digo, vou dar uma lida em alguma coisa, alguma novidade. Tem um juiz de direito, que se eu não me engano é do Espírito Santo, que ele escreveu um artigo que eu achei bem interessante. É um artigo bem longo, bem complexo e bem polêmico, né? Ele propõe uma espécie de criação de um fundo de garantia, eu não lembro o nome exatamente, mas tipo um fundo de garantia de alimentos. A matéria é muito polêmica, mas ele faz algumas analogias bem interessantes. Ele faz analogia, porque esse fundo de garantia de alimentos seria, grosso modo, e essa é a crítica dele, essa é a crítica para o sistema, seria o Estado pagar os alimentos para as pessoas que o pai não paga. Ou seja, todos pagariam os alimentos daquele pai que não pagou. Isso é muito criticado, a matéria é muito polêmica. Mas eu acho que é Rafael Magnon, não me lembro o nome desse juiz. O artigo dele, ele vai nisso, ele rebate esses argumentos, ele faz uma analogia com o seguro-desemprego, por exemplo, que ninguém paga e o desempregado recebe. Ele faz uma analogia com a LOAS, que é, se eu não me engano, a Lei Orgânica da Assistência Social. A gente pode fazer um pensamento assim, super sujeito a críticas, tá? Mas a gente pode fazer um pensamento assim, uma pessoa com mais de 65 anos e com uma renda familiar inexistente ou ínfima, eu não me lembro bem da renda do LOAS, se eu não me engano é metade ou um quarto do salário mínimo, é bem pequena a renda que o camarada tem que ter, mas o camarada tem mais de 65 anos e ele tem ele comprova uma renda familiar muito baixa. Esse cara ganha um salário mínimo por mês. Tá tudo bem, tá tudo certo, coisa e tal. Só que esse camarada, os descendentes dele, os filhos deles, também tinham a obrigação de pagar alimentos para ele. E a gente, como sociedade, não questiona isso. A LOAS vem e paga o salário mínimo para o cara correto, tudo certo. Mas e por que não se faz isso com a criança? A proposta do juiz é meio generalista, mas a gente
teria que pensar em alguma coisa, poderia pensar em alguma coisa. Por que não se faz isso com uma criança até 5 anos, até 7 anos, até 10 anos? Por que não se paga também? E com uma diferenciação isso não é ideia minha, a ideia que eu li no artigo, eu posso disponibilizar o artigo aí para quem quiser, pela Adpergs depois. Poderia haver uma subrogação do Estado nesse direito, ou seja, o pai não pagou, o Estado paga e subroga no crédito. Ah, mas o Estado vai pagar e o pai não vai pagar o Estado. Bom, então o pai não ia pagar a criança e ia ser preso. Nesse artigo, esse juiz, é bem legal o artigo, ele faz algumas ponderações no sentido que uma prisão civil custa hoje para o Estado 2 mil por mês. Nós sabemos que os créditos de alimentos ali das varas de família, a maioria deles é em R$300, R$200. Ou seja, eu vou prender um camarada e vou gastar 2 mil, eu, Estado, nós, sociedade. Nós vamos gastar 2 mil para manter o cara preso e não vamos dar 200 para alcançar para a criança. É super sujeito a críticas. É super, porque eu sei que a prisão gera coação, todo mundo sabe disso. A prisão gera coação. Aqui alguém está me dizendo, o juiz é o Rafael Calmon. Esse aí mesmo. Eu acho que é do Espírito Santo, né? E a prisão gera coação, essa seria talvez a maior crítica ao artigo. Ele é bem completo, ele menciona, inclusive, que esse tipo de fundo de garantia para alimentos, que para nós pode parecer uma coisa... mas que é isso? Isso existe na Espanha, existe em Portugal, existe na Itália, existe na Bélgica, existe em vários países europeus esse fundo. O ECA prevê fundos para crianças, poderia se operacionalizar isso de várias maneiras. Mas, enfim, a gente tem que pensar em alguma coisa para não ter milhares e milhões de presos e milhares e milhões de crianças sem nada a receber. É uma ideia incompleta. É uma ideia incompleta, é uma ideia que sujeita a muitas críticas. O próprio artigo dele, onde ele publica lá, tem diversas críticas depois que vem ali. Eu vou disponibilizar pela Adpergs, se alguém quiser ler, é bem legal. Ótimo. Mas a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Nós vamos estar criando uma inadimplência ou uma negociação grande pela via lá das câmaras de conselho. Uma negociação grande é a saída. Senão nós vamos criar inadimplência grande. É a saída, colega. E eu agora, nos encaminhando para o final e de toda essa exposição, esses textos são exigentes na hora da leitura, inclusive, porque desperta em nós vários sentimentos, né? Eu achei muito bacana que tu pôde trazer esse pensamento e que bom que os colegas estão aí aproveitando para pensar nesse momento algo diferente. Tudo bem, nunca veio uma informação dessa, mas quem sabe surja desse movimento da pandemia outras possibilidades que até agora nunca foram aventadas. Quero agradecer, colega, a tua presença gentil e carinhosa, como sempre, nesse trabalho, por ter aceitado também esse desafio, porque para nós dois é um desafio, mas tu topaste junto, então, se é com o Paulo, tudo bem, né? Fica mais fácil. E agradecer a todos que participaram, que enviaram perguntas, comentários. A nossa ideia era fazer um diálogo mesmo contigo que está aí do outro lado, com o pessoal aí de casa. Podem enviar sugestões e perguntas, a gente vai tentar responder. E agradeço mais uma vez à Defensoria e à Adpergs pela oportunidade. Um abraço para você, Paulo. Valeu, Patrícia. Eu que agradeço. A Samara está me dizendo aqui, a Samara está 54, está terminando. Então, assim, ó, agradecer a ti o convite e dizer que eu sempre me lembro de ti quando eu tenho um pensador que diz alguma coisa assim, tipo, eu não sei quem é o cara, nem pensador, é um cara normal. Ele diz o seguinte, que o prazer das grandes pessoas é ajudar as outras. As grandes pessoas se sentem muito bem ajudando as outras. E isso eu vejo muito em ti. Então, por isso que eu aceitei a live para fazer contigo, porque eu vejo demais em ti. E isso eu vejo em muitos colegas. E dizendo isso para ti, eu digo isso para muitos defensores públicos, muitos colegas nossos, que eu vejo que o prazer de muitos defensores, muitos amigos defensores meus, é ajudar as pessoas.
Valeu, muito E a obrigado. Defensoria está à disposição. Assim que precisarem, vão para o Alô, mandem um e-mail para a gente e a gente vai atrás dessa família que está precisando de ajuda. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.